Amar a Deus. Obrigado pela sua presença aqui, cada um de vocês. Bom ver os meus irmãos, muito. Joia demais, sempre viajando aqui também. Saudade dessa moça, não é verdade? Bom, meus irmãos, nós estamos fazendo uma pequena experiência aqui, para a gente soltar ao vivo no Instagram. Bom, então, a gente vai dar início a essa experiência, e aí, para a gente ver se a gente alcança mais pessoas ainda. Os meninos estão me ajudando aí, uma forma da gente poder abençoar também outras pessoas. Todo o nosso culto, ele é filmado, ele é gravado, o Douglas grava, disponibiliza, e aí se você perceber que pode abençoar a vida de alguém, é só você entrar lá e compartilhar. Bom, então, é o que nós estamos aí, tentando estar antenados com o século XXI, nesse tempo, aproveitando esses recursos da mídia. Bom, nós vamos caminhar para o último domingo, que a gente fala sobre essa série, que fala falando a verdade em tempos de inverdades. Eu não quis colocar a palavra mentira, mas é a mesma coisa. Vivemos num ambiente de muita mentira, não é só de parte do governo, em todos os setores, que a gente percebe. Isso vai dando uma canseira em nós, uma canseira nas pessoas. E aí falamos que a nossa intenção é que a sua vida seja centralizada em Deus. No primeiro domingo, falamos sobre a verdade na igreja, quando tem que levantar líderes, que eles têm que ter um perfil, um caráter, ao qual tem que ser modelo para os demais, porque eles vão combater mentiras dentro da igreja. A igreja também é um espaço muito assim, fácil de disseminar mentiras, falsos ensinos, para enganar as pessoas. No outro domingo, nós falamos sobre a verdade na família, a importância do relacionamento cristão. Percebemos que também na família existem possibilidades de haver a coisa não haver uma certa lisura entre o marido, a esposa, entre os filhos, e falamos que a resposta, de fato, está na graça, está no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Domingo passado nós falamos sobre a verdade no mundo como um todo. Aí o ataque já é mais frontal, isso é o que nós vamos ver. Qual é a postura do cristão frente ao governo e qual é a nossa postura frente à sociedade. E Paulo diz lá que a graça, o evangelho que precisa salvar e resgatar as pessoas. Hoje eu quero pensar com você sobre a inverdade, mais uma vez, em tempos de inverdade, mas agora em todas as coisas, em tudo mais. Seja na igreja, seja em casa, seja no mundo como um todo. Nós estamos estudando o livro de Tito, são 3 capítulos, e aqui nós vamos estudar os últimos capítulos. Até agora, eu tenho falado com os amigos e irmãos que essas inverdades do mundo externo, elas influenciam a forma como você vive. Eu e você não estamos isentos da pressão do mundo. Quando Paulo escreveu a carta a Tito, a cidade de Creta era conhecida, a ilha de Creta, ela era conhecida porque eles eram mentirosos, avarentos, eles eram brigões, eles eram conhecidos assim. E essa influência também estava entrando nos crentes dentro da igreja. E aí nós temos falado como é que Paulo responde a tudo isso. Temos resumido que a vida cristã, ela é basicamente 2 coisas simples. É a doutrina, que você precisa ter um fundamento doutrinário, e o comportamento que vem em função da doutrina que você crê. É assim que funciona a vida do cristão. Esses são os ingredientes para tornar você um cristão sadio na fé, um cristão que esteja preparado para enfrentar as lutas da vida. Meus irmãos, quando eu leio o Apocalipse, eu fico olhando lá os flagelos, eu fico vendo os selos que vão ser abertos, que estão sendo abertos. Vão ser tempos difíceis para a vida da igreja. É isso que está nas Escrituras. Por mais que a gente sempre tem que lutar, como a Tracila colocou aqui, lutar contra a não violência da mulher, lutar para que o nosso país seja um país mais justo, lutar de todas as frentes possíveis. E Paulo, quando escreveu isso, ele estava preocupado com isso, que a igreja, os crentes, não correspondessem, não pudessem, de fato, brilhar no meio de uma sociedade a qual o nome do Senhor Jesus não brilhava. Paulo, ele já havia tratado com Tito, diz que os cristãos ali, eles precisavam ser obedientes, eles precisavam ser amáveis, eles precisavam ser corteses para alcançar aquela comunidade
como um todo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você entendeu a mensagem do Evangelho, que foi pregada a você, se você rendeu a mensagem do Evangelho, você vive uma vida diferente, você vive um comportamento diferente. O seu trabalho tem que ser diferente do trabalho do seu colega. A sua vida tem que brilhar em todos os aspectos. E aí a gente vai ver, daqui a pouco nós vamos ler o texto, que depois que Paulo dá várias orientações, ele caminha para o final, para Tito, e ele fala basicamente duas coisas no finalzinho dessa carta. Ele fala que dentro da igreja existem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas ou aqueles homens, de forma geral, que eles são um problema dentro da igreja. Eles causam um problema. Eles geram um problema. E existem pessoas dentro da igreja que eles são uma bênção para a vida das pessoas. É o que Paulo vai finalizar dizendo aqui. Existem pessoas na igreja que eles conseguem, por exemplo, promover divisão, promover contenda, promover briga entre as pessoas, viver de modo pervertido, afastar as pessoas umas das outras. Mas existem pessoas na igreja maduras, cristãos profundos, maduros, gigantes espiritualmente. E Paulo vai tratar justamente disso aqui. Porque a igreja, ela tem sido atormentada com essa pressão de fora, para que de fato ela possa, dentro do seio dela, dentro dela, ter muito problema. Mas, irmãos, a divisão na igreja, de qualquer igreja, quando há qualquer tipo de divisão, irmãos que não se conversam, irmãos que brigam, irmãos que têm desentendimento uns com os outros, dentro do seio da igreja, quem sofre não é só a igreja, quem sofre é a sociedade. Quem sofre são as pessoas que muitas vezes elas estão buscando uma resposta para a vida delas, mas elas percebem que naquela igreja não tem como. Então, o que Paulo vai tratar aqui em Tito, e é o texto que nós vamos ler. Paulo dá instruções a Tito, para que ele possa, de fato, como é que Tito vai tratar tudo isso? Como é que ele vai tratar com essas questões de gente dentro da igreja que causa problema e pessoas que são uma bênção? Veja bem comigo, Tito capítulo 3, versículo de número 9. Olha só, lê comigo, por favor, esse versículo. Discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Perceba, meus amigos, que essa passagem adverte contra discussões inúteis. No tempo de Paulo, os filósofos gostavam de ficar debatendo com questões, discutindo baboseira. No tempo de Paulo, havia os rabinos judeus, que eles gostavam de ficar lendo aquela genealogia, nome por nome, e ficar tratando disso dentro da igreja, personagens do Antigo Testamento. No tempo de Paulo, havia os escribas, que eles passavam horas e mais horas discutindo, a gente guarda o sábado, não guarda o sábado, o que a gente come no sábado, o que a gente não come, como é que eu tenho que me vestir, como é que eu tenho que pentear meu cabelo, como é que eu tenho que fazer isso, como é que eu tenho que fazer isso. Eram discussões infindáveis dentro da igreja. E Paulo aqui, atento a isso, ele diz que existe o perigo, para mim e para você, de nós entrarmos nessas conversas, discussões que não levam a absolutamente nada, não produzem absolutamente nada. Paulo vai dizer que são discussões tolas, são discussões que, na verdade, somente especulativa, principalmente com respeito às Escrituras, principalmente com respeito à palavra de Deus. Paulo estava preocupado aqui porque os falsos mestres, é assim que eles faziam na igreja da ilha de Creta. Eles gastavam horas e horas com genealogias intermináveis, que não produzia absolutamente nada. As especulações deles, as discussões tolas deles, só conseguia produzir briga e discussão. Conversas inúteis, conversas tolas, conversas sem propósito algum, conversas que não levam a lugar nenhum. Paulo aqui está preocupado com esse grupo de discussão. E Paulo vai chamar a atenção deles porque eles estão na igreja e, por um lado, eles estão causando problema dentro da igreja. Há grupos, meus irmãos, que discutem sem nunca acabar questões teológicas, questões bíblicas. Eu nunca vi, lendo esse texto, um texto tão atual para os nossos dias. A internet é uma bênção, meus irmãos, nós estamos utilizando a internet. Mas se você não tomar cuidado, você vai entrar em cada discussão tão tola na internet. Eles vão ficar discutindo qual que é o sexo dos anjos. Eles vão ficar discutindo quantas tábuas tinha a arca de Noé. Eles vão ficar discutindo como é que era o tamanho do peixe que engoliu Jonas.
São discussões que não levam a absolutamente nada, que só ficam levando as pessoas a especulações e não produzem nada. Na verdade, meus irmãos, são pessoas que não querem conhecer a verdade. Eles não querem conhecer a Bíblia. Eu lembro há muito tempo, Letícia entrou numa dessa, num blog. Eu falei: Letícia, cai fora disso. Esses caras não querem nada. Esses caras estão discutindo aí só por discutir. Eles dizem que são ateus, mas eles não são, na verdade, é nada. Eles só têm o prazer de ficar discutindo, para não levar absolutamente nada. A preocupação de Paulo aqui é porque essas discussões não produzem aquilo que é a coisa mais importante na vida de um cristão: fazer com que ele produza boas obras, fazer com que ele seja uma pessoa que ele abençoa a vida de outras pessoas através das suas boas obras. Meus irmãos, enquanto boas obras praticadas por nós são úteis, construtivas, controvérsias tolas, inúteis, fúteis, sem propósito, não levam lugar algum. É muito comum, ou melhor, é muito mais fácil a gente ficar discutindo teologia do que amar uma pessoa. É muito mais fácil a gente ficar discutindo sobre isso ou sobre aquilo do que nós sermos honestos no nosso trabalho, nos nossos negócios. É muito mais fácil a gente ficar batendo boca em cima de um monte de coisa do que nós nos dedicarmos a Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não entrem nessa. Tem gente assim, essas pessoas não vão levar nada. E aí Paulo continua. Ele volta novamente, agora, não das discussões, mas ele volta para as pessoas. Versículo 10 e 11, por favor. Vamos ler comigo esses dois versículos. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Paulo fala a Timóteo. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Se distancie dessas pessoas. Mantenha a distância delas. Não se envolva com elas. Paulo agora não está tratando das discussões. Paulo está tratando agora das pessoas. Pessoas que gostam de ficar discutindo e são litigiosas. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra que nós conhecemos muito bem, eu sei que você já ouviu. É a palavra usada por heresia. A palavra heresia dá a ideia de seita ou de uma escola. Quando a palavra surgiu, ela surgiu com um tom de pessoas que se reúnem para fazer uma certa discussão e defender um ponto. Só isso. Mas com o passar do tempo, o que se tornou em heresia é que a pessoa ela se tornou assim, ela não ouve ninguém. Ela acha que a verdade dele é a verdade única. Ela não ouve o que a Bíblia fala. Ela não ouve o que a história das Escrituras fala. Ela não ouve o que a história da igreja fala. Ela acha que a verdade dela é a última verdade. Ela acha que ela está por cima de todo mundo. Ela não ouve absolutamente ninguém. E Paulo diz: pessoas assim só provocam divisões, contendas e brigas. Se você perceber no versículo de número 11, Paulo diz, versículo 10, Paulo diz aí: evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Ou seja, é gente que não gosta de reprimenda. É gente que não se submete à disciplina. Paulo está dizendo, ó, você falou uma vez, não ouviu, falou segunda vez, não ouviu, evita esse cara. É o que Paulo está dizendo, que existem pessoas assim na igreja. Pessoas que muitas vezes elas são insubordinadas. Elas na verdade fazem isso simplesmente só para causar confusão. Se você fizer uma avaliação muito simples na vida de pessoas assim, elas têm problema na área moral da vida delas. Elas estão escondendo alguma coisa. Elas estão escondendo algum pecado, por isso que elas fazem isso. Elas estão escondendo alguma coisa feia na vida delas. É gente na igreja que tem enormes dificuldades com disciplina, com correção, mas para discutir, não, pode chamar o cara. Bom de discussão. Mas eles são problemas no meio da igreja. E Paulo está preocupado com eles aqui. Porque de fato não produz nada. Não há nenhum louvor para um cristão no fato de se sentar e ficar discutindo questões religiosas, quanto a simples tarefa da vida cristã não é realizada. Meus irmãos, eu tenho para mim que nós sabemos o que nós temos que fazer. Eu acho que você sabe o que você tem que fazer. Eu acho que você sabe o que você vai fazer que vai agradar a Deus. Eu tenho para mim que Deus vai nos cobrar muito mais daquilo que nós sabemos e não fazemos, do que aquilo que nós não sabemos e também não vamos fazer.
eu tenho para mim que nós sabemos muita coisa. Por exemplo, questões simples. Você sabe que você tem que amar seu próximo. Você sabe disso. Você sabe que você tem que perdoar as pessoas e pedir perdão às pessoas. Você sabe disso. As pessoas sabem disso. Eu creio que Deus vai nos cobrar justamente daquilo que nós sabemos e nós não fazemos. E Paulo está preocupado com esses aqui. Aqueles que de fato eles não se esmeram para fazer aquilo que eles sabem fazer, mas eles gostam de bons problemas e de boas discussões. Me perdoem, meus irmãos, o que eu vou falar, mas pessoas, até mesmo cristãs, que elas não produzem boas obras, que elas não abençoam ninguém, que elas, na verdade, gostam de falar da Bíblia, gostam de ficar discutindo sobre a Bíblia, cuspir Bíblia na cara do outro, diz que a igreja dele é certa, diz que a doutrina dele é correta, mas se na vida dele você não vê boas obras, se na vida dele você não vê santidade de vida, na vida dele você não vê humildade na vida dele, Paulo diz, evite essa pessoa, se afaste dessa pessoa. A orientação de Paulo a Tito, meus irmãos, é: não gaste tempo com gente assim. Foi disciplinado uma vez, duas vezes e não deu ouvido. É o que Paulo está dizendo aqui para nós de forma muito clara. Eles não querem mudar, eles não querem viver uma vida que agrada a Deus, eles não querem abençoar as pessoas com boas obras, eles não querem. Paulo está seguro, meus irmãos, de que a verdadeira tarefa dos cristãos é algo prático. Se tem uma coisa que a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela tem um aspecto de organização, mas ela é um organismo vivo. No dia que ela parar, pode enterrar que morreu. A igreja é um organismo vivo, e ela demonstra isso, quando de fato ela olha para fora, ao invés de ficar discutindo sobre questões assim, aqui e acolá, ela resolve agir, ela resolve de fato se dispor. Eu não estou falando, meus irmãos, que tem questões que nós não vamos discutir, eu não estou falando isso. Tem questões que nós vamos discutir, mas eu estou falando é quando nós gastamos tempo demais com isso e as pessoas não veem em nossa vida nada de diferente. E aí Paulo, para caminhar para o final do texto, ele falou de discussões, falou das pessoas, agora Paulo se volta para a igreja. Ele não se afasta dos irmãos, ele diz que os cristãos também têm que ser assim. Os crentes têm que ser maduros, maduros na sua fé, maduros no seu amor. Olha o versículo 12 e 13, leia comigo, por favor. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Paulo então compartilha com Tito a intenção de que enviasse alguém à ilha de Creta, com a competência de assumir o lugar de Tito, para que pudesse liberar Tito, para Tito se encontrar com o apóstolo Paulo. É isso que está aqui no versículo de número 12. Nós não sabemos bem quem é esse Ártemas, mas Tíquico, a Bíblia fala sobre ele. Sabe o que a Bíblia fala sobre ele? Que esse cara era uma bênção. A Bíblia fala sobre esse cara aqui, que ele era um crente maduro, que ele era um crente que Paulo colocava a confiança dele em Tíquico. Era alguém que Paulo chamou dizendo assim: eu preciso levar uma oferta para os meus irmãos que estão em Jerusalém. Tíquico, é com você. Era gente de confiança. Paulo o chama em outro texto de meu amado e fiel servo no Senhor Jesus Cristo. Paulo enviou uma carta à igreja de Colossenses para informar essa situação, e quando agora ele se propõe a enviar Creta, justamente, quem que ele pensa? Ele pensa em Tíquico. Tíquico, meus irmãos, era o cara na igreja que era uma bênção na igreja. Era um cara que você queria estar do lado dele. É gente que você fala e fala assim: me ajuda na minha caminhada, me ajuda, me abençoe, seja com as suas orações, seja com as suas ações, seja com a sua disposição. Meus irmãos, nós precisamos de gente assim. Nós precisamos de crentes assim. Nós precisamos de crente que fala assim: conte comigo, eu quero abençoar a sua vida, vamos juntos, não desanima não, não desiste não. Nós precisamos de gente assim, que esteja conosco, seja quando a gente está bem ou quando a gente está mal. É o que Paulo está dizendo aqui para Tíquico. Mas Paulo traz um outro nome aqui interessante. Paulo fala de um homem chamado Zenas e Apolo. Não sabemos nada de Zenas, mas Apolo nós sabemos. Nós sabemos quem era Apolo. Apolo, na verdade, era um homem, um judeu, que lá em Atos 18,
ele era um homem altamente instruído com respeito ao judaísmo, altamente instruído com respeito ao conhecimento das Escrituras. A Bíblia fala que Áquila e Priscila se aproximam de Apolo, o vê pregando e percebe que existem algumas deficiências na pregação de Apolo. Eles se aproximam, falam de Jesus para Apolo e ele se torna nada mais, nada menos do que um dos maiores pregadores da fé cristã. Ele era um homem de tanta referência que quando você lê Corinto, você vai perceber que algumas pessoas falam assim, eu sou de Paulo, outros falam assim, não, eu prefiro Apolo. Apolo é o cara eloquente, Apolo é o cara bom de discurso. Era esse homem aqui que Paulo está dizendo. Paulo, no fundo, o que está dizendo para nós é que Apolo, ele era um servo incansável na obra do Senhor Jesus. Era um homem que se dispunha a viver a verdade que ele acreditava. Ele se dispunha a anunciar a verdade dele para as pessoas e pagar isso, se possível, com a própria vida. Meus irmãos, nós precisamos disso na nossa igreja. Nós precisamos de gente que seja uma bênção, não só para os de fora, de longe, mas bênção para os de perto também. É o que Paulo está falando sobre Apolo. Homens que de fato eram homens que eram canal da bênção, envolvidos na causa de Cristo, envolvidos na pregação do Evangelho, envolvidos com o mundo e se opondo ao mundo. Nós precisamos de gente assim, gente que não se amolda às inverdades dessa geração, gente que não se deixa levar pelas baboseiras que estamos ouvindo, mas permanecem firmes. Gente, nós estamos precisando de gente assim. Eu gosto quando você lê os Hebreus, ele traz uma lista dos homens, dos heróis da fé, homens que sofreram tudo por causa da sua fé em Cristo Jesus. E no finalzinho ele diz assim, homens aos quais o mundo não era digno deles. Meus irmãos, se hoje nós estamos aqui nos reunindo, se nós estamos abrindo as Escrituras, se você tem a oportunidade de conhecer o que é a verdade, agradeça a Deus a vida desses homens no passado. A gente às vezes não tem ideia do que eles passaram. Por exemplo, quando o missionário presbiteriano veio para o Brasil, em 1859, a única coisa que tinha no Brasil era malária, meus irmãos. Era malária que tinha nesse lugar aqui. Situação difícil. Quanta gente se dispôs para que você não vivesse na ignorância com respeito a Deus, para que você não vivesse na ignorância com respeito à fé, a ignorância com respeito a Jesus, para que você não fosse presa fácil de um monte de religião que você liga a sua televisão, você fala assim, não quero isso não. Graças a Deus por homens como esse. Mas a minha oração, meus irmãos, é que se levante entre nós homens que sejam bênçãos para nós, homens que a gente possa dizer deles assim, são homens e mulheres dignas do Senhor Jesus Cristo, são pessoas que me inspiram na caminhada com Deus, que me inspiram na mudança de postura, que me inspiram nas minhas lutas, porque são gente de oração, gente que caminha com Deus, gente firme com Deus. Era muito provável aqui que Zenas, o mesmo com Zenas e com Apolo aqui, meus irmãos, talvez eles estivessem numa viagem missionária, talvez eles estivessem viajando para um outro lugar, ensinando de um lugar para o outro, ensinando e pregando o Evangelho. Tito deveria ver isso enquanto eles seguiam para Creta, e Tito deveria chegar para eles e falar assim, o que eu posso servir vocês, o que eu posso ajudar vocês. O que isso significou em termos práticos, meus irmãos, nós podemos adivinhar. Quando eles precisavam de comida na viagem, quando eles precisavam de dinheiro nas suas viagens, alguma sandália nova, alguma equipe ou uma nova mudança, Tito deveria garantir que eles receberiam isso. É o que Paulo diz aqui para nós, no versículo de número 13. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma. Como é bom, como é maravilhoso nós encontrarmos cristãos envolvidos na causa de Cristo, mas principalmente crentes maduros na fé, maduros no amor. Quando contamos irmãos servindo a igreja, não é só você que é abençoado, a cidade toda é abençoada. Você pode morar numa cidade que é um curral de ladrões, você pode morar numa cidade que ela é conhecida como um cordel, como um bordel de pornografia e imoralidade. Você pode morar onde as pessoas estão na pior condição que for, moralmente e espiritualmente. Mas quando a igreja do Senhor Jesus tem homens crentes, maduros, que são uma bênção, meu amigo, fique em paz.
rapidinho essa situação vai mudar. A minha oração é essa, meus irmãos, que levante entre nós homens e mulheres assim, que seja uma bênção para as nossas vidas, seja uma bênção na vida uns dos outros. Mas perceba, meus irmãos, o que Paulo acrescenta no finalzinho. Ele diz aqui para nós que não só são homens que parecem tão diferentes da gente, mas ele fala assim que isso serve para toda a igreja deve estar envolvida. Versículo 14, por favor, leia comigo. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Paulo está olhando agora para a minha vida e para a sua vida, quanto aos nossos. Porque a gente olha para esses homens assim, como Apolo, como Tíquico, como Paulo, como Tito, e fala assim, nossa, está longe, está muito longe. Mas Paulo está dizendo, não, nós também, nós podemos abençoar as pessoas com boas obras também, nós podemos também abençoar as pessoas, aqueles que são necessitadas, no caso aqui, as pessoas que estão servindo a Cristo. É esse ministério que Paulo está pensando aqui. Paulo se volta então para os irmãos da igreja, dizendo que eles também devem se envolver, eles devem ser crentes para abençoar pessoas, especialmente aquelas pessoas necessitadas. Paulo não está pensando nos cretenses, Paulo está pensando aqui em Zenas e Apolo, gente envolvida na causa do Senhor, aqueles que tinham um ar do ministério, e a igreja deveria abençoá-los. É esse ministério aqui, meus irmãos, de fornecer ajuda. Não é só para Tito, não é só para Apolo, é para mim e para você. Toda a igreja deve estar engajada, toda a igreja deve estar envolvida. Quando tem uma oportunidade, deve abraçar essa oportunidade, para através das nossas vidas, abençoarmos uns aos outros. Isso não é privilégio de alguns, isso é privilégio de toda a igreja. A igreja, meus irmãos, como Paulo diz aqui, a sua vida. Sabe como é que você tem que ser conhecido no seu trabalho? Sabe como é que você tem que ser conhecido perto dos seus vizinhos? Sabe como é que você tem que ser conhecido perto dos seus parentes? Você tem que ser conhecido como pessoas de boas obras. É o que Paulo está dizendo aqui. É o que ele está dizendo aqui para nós. Aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Nós devemos ser conhecidos nessa cidade por boas obras. Boas obras, meus irmãos, não é só você ajudar a velhinha a atravessar a rua. Não, boas obras significa uma vida santa. Boas obras significa que de um lado ou de outro você dispõe a amar seu irmão. Boas obras significa que você vai pregar o evangelho também. Isso também são boas obras. Você pode dizer que você é uma bênção no seu lugar de trabalho. Você pode dizer isso. Você pode dizer que você é uma bênção para os seus irmãos na igreja. Você pode dizer que você é uma bênção para os seus vizinhos. Você pode dizer que você é uma bênção dentro da sua casa. Porque tem gente que se converte a Cristo e volta para dentro de casa, fica pior do que o demônio. O cara começa a se achar melhor do que todo mundo. Você é uma bênção dentro da sua casa. Você pode dizer que é uma bênção para pessoas que estão envolvidas na causa do Senhor, por exemplo, missionários. Você já pensou em abençoar essa turma? De uma forma ou de outra, pelo menos ligar, dizer que está orando por eles? Você já pensou sobre isso, meu irmão? Paulo, então, ele termina sua carta a Tito, lembrando do que falou logo no começo da carta. Versículo 15, último versículo. Vamos ler comigo, por favor. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. É impressionante como é que Paulo termina a carta dele. Ele começa a sua carta falando sobre a graça, ele termina a sua carta falando sobre a graça. Ele começa a carta dizendo assim, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês, e termina o texto dizendo, a graça seja com todos vós. Sabe o que você precisa na vida? Só da graça. Eu sempre brinco com as pessoas. Alguém me pergunta, como é que você está, Renato? Eu estou na graça. Eu não quero estar em outro lugar. Eu não quero viver de outra forma. É disso que nós precisamos. É assim que os crentes precisam. Se os assuntos pendentes em Creta fossem abordados, as situações difíceis tratadas por eles, as verdades dessa carta ensinadas, fossem levadas ao coração deles e eles vividas em suas vidas, eles precisariam muito, mas muito da graça de Deus. Eles não estavam num ambiente muito favorável para eles. Eles não estavam num lugar que todo mundo os amava. Talvez fosse um grupo pequeno esses nossos irmãos.
E Paulo dizendo que a única coisa que o crente precisa é da graça. É o que ele diz no finalzinho, que a graça esteja com todos. É a graça, meus irmãos, que salva o homem, justifica o homem. É a graça que deve resplandecer em sua vida, no seu relacionamento e no seu comportamento. Num ambiente, como eu sempre tenho falado, onde a religião impera, onde a não religião impera, os homens se vivem degladiando. Eles vivem buscando posição, eles vivem buscando dinheiro, eles vivem buscando poder, eles vivem buscando status. Quando a graça está presente, é o antídoto contra todas essas coisas. A graça é o antídoto contra os ídolos do nosso coração. É impossível, meu irmão, você ser uma bênção na sua casa, uma bênção no trabalho, uma bênção na igreja, se a graça não estiver contigo, meu irmão. Sabe o que está faltando dentro da casa de muita gente? É só a graça. A gente encontra muito isso, é muito comum você encontrar. Pais brigam com os filhos. Fala que nunca mais vai conversar com o menino. Fala que aquele menino aprontou e o envergonhou. Se a graça estiver presente, essas coisas se acertam. O marido briga com a esposa. Pede guerra. Um fala para o outro assim, não conversa comigo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Se a graça estiver presente, alguém se humilha e reconhece, a culpa foi minha, eu que errei. Quando a graça está presente, muda tudo. Você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, mas se você não entender o evangelho da graça, está arriscado você matar os seus filhos. Meus irmãos, eu conheço pastores que apertaram tanto os seus filhos, porque na cabeça deles, eles queriam passar uma impressão de que estava tudo bem, e ao invés de eles viverem a graça na sua profundidade, eles esmagavam os filhos. Sabe o que os filhos faziam? Não quero saber de Deus. Muitos deles se arvoravam para o homossexualismo. Sabe por quê, queridos? Porque falta a graça. Se a graça não estiver presente, com certeza, brigas vão estar presentes, disputas vão estar presentes, facções vão estar presentes, o egoísmo vai estar presente, o orgulho vai estar presente, a soberba vai estar presente, a religiosidade vai estar presente. A graça é o antídoto para tudo isso. Porque eu sempre tenho falado sobre isso. A cruz me coloca no meu lugar. Eu preciso me refugiar na cruz, porque a cruz diz para mim que eu não presto. Mas a cruz também diz que eu sou amado. A cruz me coloca no meu lugar. Não me faça me colocar melhor do que ninguém, nem se o meu irmão tenha cometido um crime contra a minha vida. É a graça, queridos. Hoje eu estava conversando com a Regiana, já tarde, a gente estava discutindo um assunto. Aí eu falei para a Regiana assim, Regiana, vamos fazer diferente. Não vamos fazer assim não. Nosso coração está se enchendo de vingança. Nosso coração está se enchendo com um sentimento que não é legal. Vamos fazer diferente. Vamos orar por essa pessoa. Vamos clamar a Deus pela vida dela. Vamos fazer diferente. Não vamos nos deixar levar por isso. Querido, nós precisamos do evangelho. Nós precisamos da graça, o que Paulo está dizendo. A maior necessidade do homem, querido, não é dinheiro. Não é posição. Não é status, a maior necessidade do homem é do evangelho, é da graça. Tudo que Paulo está dizendo aqui nessa carta, nos obriga a acreditar e a fazer, que nós somos alguém necessitados da graça de Deus. Paulo sabia, aqueles crentes de Jeová naquela cidade, só tinha um jeito de mudar aquela realidade lá de fora. Nós ouvimos aqui o Tacília falando da triste realidade, sabendo que 2, 3 mulheres são espancadas a cada 2, 3 minutos nessa nação nossa. Se o evangelho chegar lá, tudo muda. Sabe aquele seu vizinho chato que põe uma música que você não gosta? Eu sei que você não tem, é só um exemplo aqui. Ninguém faz isso, não é verdade? Essa semana eu fiquei com dó lá dos caras que estão presos lá, né? Porque eles estavam reclamando que em frente ao presídio, os caras ficam fazendo funk até 4 ou 5 horas da manhã, né? Agora que eles descobriram que está incomodando os vizinhos, né? Sabe aquele cara que faz isso? No dia que o evangelho entrar no coração dele, ele para. No dia que a graça alcançá-lo, ele para. Paulo aqui nessa carta tratou sobre os presbíteros. Ele está dizendo, assim como os presbíteros devem viver em contrastes com falsos mestres, para defender a verdade de Deus na igreja e no mundo,
sem a graça, sem uma profunda dependência da obra de Jesus na cruz, eles não vão conseguir. Eles podem ser bons de discussão, mas se eles não dependerem da graça, eles não vão conseguir. Assim como Paulo falou também, aquelas pessoas que vivem na casa, sejam elas homens ou mulheres idosas, sejam elas jovens casadas ou jovens, eles só experimentarão a verdade de Deus na sua casa, no meio da sua família, se a obra de Jesus, o seu profundo amor demonstrado na cruz, estiver presente. As nossas casas precisam da graça. Para você ser um cidadão que respeite o governo, como nós lemos domingo passado, que tenha uma profunda consciência de que você é um cidadão cristão aqui no mundo, para você viver a verdade de Deus nesse mundo, não difamando ninguém, não sendo um crente brigão com ninguém, você precisa depender da graça. Você precisa estar debaixo da graça. Foi o seu profundo amor, queridos, que nos alcançou. Nós necessitamos da graça. Nós precisamos de fato olhar para aquela coisa e perceber que o nosso lugar era lá, mas não esquecer que nós fomos amados apesar de não merecermos. Isso muda toda a nossa história. Isso muda totalmente a nossa vida e a nossa caminhada. Que pensamento fantástico, queridos, que Paulo traz para nós. Que bom se nós vivêssemos isso. Que a graça, como Paulo diz, esteja com todos vós. Eu quero concluir contando para os irmãos uma história que eu li recentemente, um livro um pouco antigo. Charles Colson, ele trabalhou no governo de Richard Nixon, e ele foi preso, ele se entregou, ficou quase 2 anos preso na cadeia, porque ele cometeu um crime no Estado. Ele estava envolvido naquele escândalo lá de Watergate. E ele conta em um dos seus livros, dizendo uma coisa que eu achei interessante, dizendo assim, nós conhecemos como cristãos a verdade de Deus. Nós sabemos que nós temos que viver essa verdade de Deus em tempos de inverdades, seja o tempo que for, seja em casa, seja em todos os lugares. Nós precisamos pregar essa verdade e morrer por ela, se necessário. Mas ele contou algo interessante, dizendo assim, o que Lenin fez. Lenin foi aquele estadista, que fez uma reforma na Rússia. Ele contou um fato interessante, ele diz assim que Karl Marx era aquele homem que era muitas vezes visto como aquele revolucionário ardente. Ele era um homem agitado que criava tumultos e criava confusões. Na verdade, na maior parte de Karl Marx, na sua vida, ele foi só um pensador teórico. Só um pensador teórico. No seu período de vida, não houve nenhuma revolução trabalhista no período de Karl Marx, de grande vulto. Depois da sua morte, em 1883, parecia que o marxismo estava destinado a se tornar somente mais uma das filosofias que passou por esse mundo, que não pegaria ninguém nos pensadores do século XIX. Aparece um cara chamado Lenin, um jovem russo. Sabe o que ele fazia? Ele devorava os livros de Karl Marx. Ele bebia, Vitória, os livros de Karl Marx com muita força. Ele pegou a teoria de Karl Marx e encarnou na teoria de Karl Marx. 3 anos depois, Lenin produz um livro chamado O que Fazer. E nesse livro ele explicava a absoluta imperiosidade de se passar a ação, de se colocar na prática as teorias de Karl Marx. Esse livro foi uma bomba, porque no fundo, o esforço de Lenin, sabe o que fez, meus irmãos? Virou a Rússia de cabeça para baixo. A Rússia, depois de um tempo, abraçou o marxismo. Depois eu acho que virou leninismo. Aí depois você pergunta para um professor de geografia e de história aí. Essa parte não estava aqui não. O Lenin era um homem apaixonado pelas ideias de Karl Marx. Sua dedicação era total aos princípios de Karl Marx. E as aplicações dele na prática mudaram a Rússia inteira. E não apenas a Rússia. Depois de 100 anos, conquistaram e escravizaram
mais da metade dos povos do mundo com o marxismo. Um homem que resolveu colocar na prática as ideias que estavam no seu coração. Meus irmãos, o marxismo é tão forte que o marxismo atingiu até as igrejas. Teologia da libertação está cheia de marxismo. Por que eu citei isso para vocês? Por uma questão muito simples. Será que nós estamos encarando a nossa fé como uma grandiosa filosofia ou como uma verdade para ser vivida? Será que nós estamos abraçando a nossa fé como uma teoria abstrata e às vezes acadêmica, como uma pessoa, porque nós estaríamos, ou por uma pessoa que nós estaríamos dispostos a entregar a nossa própria vida? Os movimentos políticos mais tirânicos, meus irmãos, que corroeram o século XX, o comunismo e o nazismo, resultaram de impulsos de pessoas fanáticas com as suas ideologias. E como já dizia Francis Schaeffer, toda ideologia é um perigo. Toda ideologia é um perigo. E como já dizia um livro de política, toda ideologia é uma idolatria. Toda ideologia política é uma idolatria. Toda ideologia ao Estado é uma idolatria. Eu fico pensando, meus irmãos, o que aconteceria se nós resolvêssemos colocar na prática as verdades de Deus para a glória do seu reino? O que aconteceria se você colocasse em prática a fé que você tem em Jesus? O que aconteceria com Itabira? O que aconteceria com a igreja? O que aconteceria se nós resolvêssemos aplicar na prática as verdades de Deus para a glória de Deus? O que aconteceria na sua casa se você começasse a colocar em prática aquilo que você crê sobre Jesus? O que aconteceria com o seu casamento se você resolvesse colocar em prática o que você crê sobre o Senhor Jesus? O que aconteceria no trabalho se os crentes colocassem em prática aquilo que eles creem sobre a verdade de Deus? O resultado, meus irmãos, seria que o mundo viraria de cabeça para baixo. Foi assim que aconteceu há 2000 anos atrás, quando 12 homens, ensinados pelo Senhor Jesus, saíram pregando para o mundo todo que Jesus era Deus, que Jesus havia ressuscitado. Eles perderam suas casas, suas famílias, suas vidas. Alguns dizem, como dizia um historiador do século I, dizia assim que o sangue de Marte era semente. Onde morria um cristão, nascia uma igreja. Era assim no começo do século. Eu fico me perguntando, meus irmãos, como é que não seria a nossa casa se nós colocássemos a verdade do Evangelho, a fé que nós temos em Cristo Jesus, tudo aquilo que nós sabemos, em prática? O que aconteceria com essa cidade se nós vivêssemos a graça do Evangelho? Eu queria pedir você que curvasse sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Pedir que Deus visite o seu coração. Pedir que Deus visite sua vida. Eu queria que você orasse por você, pedindo: Deus, eu sei de tanta coisa. Eu já aprendi tanta coisa, mas continuo lutando com tanta coisa ainda. Parece que tem algumas coisas que não querem me deixar. O que aconteceria na sua casa se você colocasse a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, nos tempos de inverdades? Ore pela sua vida, meu amigo. Ore para que Deus aplique no seu coração e na sua vida de forma prática aquilo que você já sabe, que você crê. Fala assim: Deus, eu queria experimentar um tempo novo. Eu conheço a verdade do Senhor, mas às vezes